Polêmicas, polêmicas, polêmicas. Vocês estavam sentindo falta de um tema polêmico nesse podcast, vai? Gente, quem aqui já foi cobrado para aumentar o NPS? Quem aqui já viu campanha para ganhar prêmio do Reclame Aqui? O tema de hoje são essas duas polêmicas: uso indevido de pesquisas e de premiações de atendimento ao cliente. Fala pessoal, eu sou o Diego Azevedo, está começando mais um Momento UOL, podcast da CC Academy. Eu sou o Diego Azevedo, fundador da CC Academy. E eu sou Luciana, eu vou falar duas vezes também, posso? Pode. E eu sou Luciana Teles, eu sou Head de Customer Care e Customer Success na Axor e professora da CS Academy. Isso aí. Estamos aqui com uma pessoa que tem um currículo invejável. Tem várias curiosidades nesse currículo também, né? Exato. Cada vez que eu encontro com essa pessoa, eu descubro que ela fez alguma coisa diferente. O currículo tem um que está no LinkedIn. Isso, o oficial e o extra-oficial. E eu vou descobrindo coisas e competências. Exatamente. É muito ano de pista, né? Dá pra gente experimentar. Não fala assim, você é super lindo. São experiências, trabalha com experiências e são experiências marcantes também na vida. Começou na Garoto, eu comecei na Nestlé também, então trabalhamos com chocolate e eu acho gosto que... mais de garotos. Eu também, o ao leite da Garoto é realmente o melhor desse. Você não pegou a piadinha, mas vamos em frente. Garotos e garotas. E bom, ela parceiraça da CS Academy desde 2019, mais ou menos, né? Muitos anos. Me ensinou muito sobre CX, eu acho que esse é um lance que... Eu sempre achei muito complexo a experiência do cliente, porque a gente veio de CS, eu acho que CS é um pouco mais prático, né? Fala, pô, traz dinheiro aí, já era, né? Retém, já era. Segura o tchan e vende ali, já tá tudo certo. Exato, né? Tipo, conceitualmente eu acho que é mais fácil, né? Tangível. E aí eu sempre achei um bicho de sete cabeças, CX, e a Monize, né, que é a nossa convidada aqui de hoje, ela consegue simplificar. Inclusive tem um post, eu acho que foi o seu maior post da história do LinkedIn, que CX não é atendimento e que muitas pessoas tentaram copiar e não bombaram. Polêmica, né? Polêmicas, né? Então, eu acho que CX é algo muito complexo, realmente, mas que você tem o dom aí de simplificar para a gente. Seja bem-vinda ao nosso episódio. Obrigada, Super Di. Obrigada, Lu. Obrigada pelo convite. Delícia estar com vocês. Eu já estava com ciúmes, que eu não estava aqui. Você sabe que essa nossa temporada chama Grandes Nomes, né? Ai, tô emocionada. Ai, gente. E então é isso, super delícia estar aqui, como o Di falou, comecei minha carreira na Garoto, comecei ela como atendente de telemarketing, a maior parte das pessoas já sabem isso, mas é que foi super importante porque foi onde eu aprendi a ouvir o cliente de verdade e transformar, porque no fim do dia, CX é a experiência do cliente. Se eu escuto o cliente, decupo isso e transformo em insight dentro de casa, é isso. O resto é como a gente fazer isso na nossa rotina, que é tudo que envolve a nossa carreira, né? Mas é isso que eu faço no dia a dia. Então, eu lidero times para conseguir ouvir o cliente, garantir que o cliente esteja sendo ouvido e garantir que vire insight dentro de casa. É isso. E hoje você está na Sami, né? Hoje eu estou na Sami. A Sami é uma empresa de saúde e a gente está tentando mudar um mercado que é super estabilizado, super regulado. Tradicionalíssimo, insustentável. E a gente está tentando fazer isso um mercado que seja confiável, onde a gente crie relações de confiança, onde a coisa não seja tão quebrada como ela é hoje e que financeiramente seja viável para todas as partes, né? Porque hoje o que acontece é os reajustes que têm que ser feitos, o reajuste médico é muito mais alto do que a inflação e começa a ficar inviável para as pessoas terem acesso à saúde. E que fique claro que eu amo o SUS, eu acho que ele é super relevante, super importante, mas hoje o dimensionamento que ele tem, ele não dá conta de todo mundo. Então, a gente precisa de alternativas privadas, enfim. Exato. Então, é isso que a gente está tentando fazer, trazer alternativas que sejam viáveis para as pessoas terem acesso à saúde de qualidade. Então, é isso que a gente faz e eu tento ouvir os clientes para melhorar essa experiência deles, porque o que a gente está fazendo não tem histórico para a gente se basear e reconstruir. Então, a gente está lá tentando aprender todo dia com as dores que os nossos clientes trazem. Então, eu amo. Cada um que reclama para mim está me dando um super presente. Uma oportunidade de fazer diferente, né? Cliente que reclama é cliente que fica, gente. A galera tem ranço de cliente que reclama. Não confundam silêncio com sucesso. A indiferença em qualquer relacionamento é uma merda, né? Exatamente, a mesma coisa. Que a gente pode falar palavrão, né? Obrigada. Ótimo. Não, porque senão, eu falei pro Didi, quando ele me convidou, eu falei, eu posso falar palavrão no podcast? Senão não vai rolar. Só tem um pedido, posso falar palavrão? Eu falei, eu tenho um pedido, eu posso falar palavrão? Tem uma taxa, né? Uma porcentagem. Eu acho que você, em média, assim, fala 30%, né? Eu falo 20%, a gente tá ali. É isso, e aí estamos divertindo o mundo, né? É maravilhoso. Gente, o nosso tema hoje é polêmico, então a gente vai discutir vários pontos com a Monize aqui, também ouvir um pouco do Di
sobre... Acho que eu vou começar já com uma polêmica, né? Tem uma galera que fala assim, né? NPS é ame ou odeio. Mas na prática não é isso, né? Na prática o que eu mais vejo, mas eu quero te ouvir também, são pessoas desvirtuando a metodologia, né? Desvirtuando o objetivo para qual ela foi criada. E aí eu vejo gente falando assim, não, mas o NPS não me traz indicativo de churn. E eu respondo, ele nunca quis trazer indicativo de churn, não nasceu para isso, né? E aí fala, não serve para nada, não lhe serve. Então, o que eu percebo é assim, tem talvez uma expectativa desalinhada de qual é o objetivo, né, por trás dessa ciência e por trás da pesquisa. E aí, por outro lado, tem uma galera que também usa de forma indevida o NPS, faz apuração de forma indevida para chegar aí nas suas métricas de vaidade, né? Total, é muito isso, né? E aí foi um barato, porque a gente estava falando, né, sobre o que a gente ia conversar e dessas polêmicas que rolaram essa semana, e eu vi nomes que são super relevantes no mercado falando sobre isso, e eu falei, olha que legal, são pessoas que a gente confia, que a gente escuta e com opiniões completamente divergentes, né? Então, gente que coloca num pedestal que ele precisa ser usado e gente falando que eu acho que a palavra que eu li foi abominação, se eu não me engano, Nossa, né? pesado, né? Pesado, né? Então, que é uma abominação e que não usa de jeito nenhum. Eu falei, mas, gente, existe, né, assim, um caminho. E eu acho que indicadores, eles servem para a gente, assim como ferramentas, para ser um farol, um direcionador, e não a gente ser escravo da ferramenta. E o que eu vejo hoje no mercado é muita gente sendo escravo do indicador. O indicador vira uma métrica de vaidade, né? Como você falou, eu preciso estar na zona de qualidade, porque é onde o meu benchmark está. E aí não vai As ver. big stacks estão... Exato. E não vê o segmento que está no mercado, não considera que as pessoas coletam de maneira diferente. E aí você vai ver, né, assim, a pessoa não faz a pergunta certa. Que primeiro, a pergunta da NPS é se recomendaria a empresa. Enfim, de 0 a 10, o quanto ela recomendaria. E aí a pessoa desvirtua para, como foi o seu serviço? E fala que isso foi NPS. Eu não me esqueço daquele bancão que mandava SMS, não sei se você vai lembrar. Já faz algum tempo, graças a Deus que eles pararam, aprenderam. Quando você ligava pro gerente, o banco te mandava uma mensagem. De 0 a 10, o quanto você indica o atendimento que o seu gerente prestou? Eu sempre dava 0. E porque eu não quero falar com o meu gerente. Exato. Se eu já tive que falar com ele, já era uma boa coisa, né? Assim, na prática, eu já não queria ter falado com ele. E pra quê? Segundo, pra que eu preciso dizer se eu indico ou não? Exato. O seu gerente, né? Você tem que avaliar se aquilo resolveu ou não resolveu. Vai indicar o gerente para outro banco, é o objetivo, né? Eu até brincava nas minhas aulas, eu falava qualquer dia vai ter casal falando assim, de 0 a 10, o quanto você indica a sua esposa para aquele outro cara da esquina, sabe assim? Gente, que coisa absurda. Não faz o menor sentido. Exato. Então, você pega esses usos indevidos e aí a pessoa projeta, né? Então, tá bom. Então, eu estou avaliando de 0 a 10 o quanto eu recomendo o atendimento do cliente, de 0 a 10 o atendimento do gerente, de 0 a 10 o quanto a agência está limpa. E, no fim das contas, eu somo tudo isso e falo, esse aqui é meu NPS. E de uma maneira totalmente distorcida e que não traz nenhuma informação. E pior, na pergunta aberta, que às vezes as pessoas nem colocam sequer, elas não leem. E não sabem o porquê da pessoa estar dando aquela nota, porque o grande valor de você fazer uma pesquisa não é o indicador puro. O número ele vai te ajudar a dar um farol, mas se você não ouviu o que as pessoas estão falando e o porquê dela estar dando aquele número, ele não diz nada. Então, se você... Não permite você fazer nada. Acho que assim, nada. Você roda a pesquisa para tomar ação. Na prática é isso, né? Exato. Se você não consegue olhar para aquele dado e tomar nenhuma ação, por que você está rodando a pesquisa? Exatamente. Então, nesse sentido, eu acho que é uma abominação mesmo, como ele está sendo usado, né? Empresas que usam assim. É realmente muito ruim. E você acha que essas empresas que usam mal, né, a métrica ou a metodologia, por quê? Porque é uma pessoa que está lá na operação que ela não tem histórico, e ela chegou, foi jogada lá. Que não é qualificada para rodar, né? Que não é qualificada, né? Porque, assim, eu vim do mercado de pesquisa e todas as pesquisas têm uma metodologia e que aquilo, se for repetido em todas as empresas, vai ter uma métrica muito massa, porque aí você consegue fazer benchmark. Mas, como você falou, o NPS tem NPS que tem 0, tem NPS que não tem 0, tem NPS que a pergunta é sobre o serviço, tem NPS que a pergunta eles querem chegar em satisfação. Então, esse é um grande problema. Ou você acha que o maior problema, hoje, a B3, por exemplo, ela valoriza uma empresa que tem um NPS mais alto, né? Então, a que ponto chegamos, né? O NPS é hiper, mega valorizado na Bolsa de Valores brasileira. E dentro das empresas também, qualquer startup, qualquer empresa, né? O investidor, né? Agora a gente recebeu um aporte no meio do ano passado, o investidor pergunta o NPS na hora, assim, fala, como está o NPS? Super. Então,
Aí cai em cima de mim, aí que eu vou falar, ô galera, como que tá o NPS aí? Vamos, né? E assim, não sei como que são os outros fundadores. Mas ele vai tentar fazer uma enviesada ali, um novo disparo para enviesar, porque ele precisa mostrar um número bacana para o investidor, para aumentar o valuation da empresa dele. Total. Então, qual que você acha desses pontos aí complexos, né, e super graves, que é o maior vilão dessa história? Eu acho que acontece de um tudo, tá? Eu acho que acontece muita desinformação no mercado, muita gente falando groselha aí também sobre o indicador e que Nunca salva nem o estudou mundo. a pesquisa científica por trás, né? Porque o Exato. NPS, caso vocês não saibam, é uma metodologia científica. Foi um cientista que criou, né? E aí o pessoal, então, fala groselha, então a pessoa vai despreparada, acha que está preparada e não está, então ela vai despreparada para isso. Agora, o fator da influência, da necessidade de mostrar o resultado é muito grande. A pressão é gigante. E aí as pessoas, elas fazem de tudo para atingir o objetivo delas, né? Tem aquela coisa que eu, como uma pessoa antiga e que viveu na época das agências bancárias, que era você chegava lá e o gerente tinha uma meta e naquela meta ele ia fazer de tudo para conseguir te enfiar aquilo goela abaixo, né? Mesmo você sem precisar. Aparecia a compra que você nem tinha aceitado no cartão, né? Exato. No seu no débito pacote, da fatura. o seu você pacote falava, de ué, mas conta como é que isso apareceu corrente. um seguro? Que seguro é esse? Era o cara batendo a meta dele do mês. Exato, porque você enfia a meta e você não entende o porquê daquela meta. Então, como diz, né, nosso filme Jurassic Park, a vida dá seu jeito. E o funcionário dá seu jeito, ele vai dar seus pulos para atingir o objetivo. Então, o que a gente faz quando a gente coloca uma pressão pelo número sem entender o que está acontecendo com aquele número, é que o time vai fazer de tudo para atingi-lo. E aí ele vai encontrar seu caminho, ele vai burlar. Eu vi um lugar onde tinha uma competição entre diferentes unidades do negócio e os funcionários eram incentivados, cada um, vamos lá competir, a minha loja está melhor que a sua e não sei o quê. O que aconteceu com os funcionários? Começaram a burlar. Cada um encontrou o seu meio, né, de encontrar para conseguir subir a nota. E todo mundo ficou super bem. Agora, o produto, uma merda. Uma bosta. Porque você não está ouvindo o cliente, você não sabe qual é a dor dele. Você tem uma nota incrível, então você não está preocupada com o que está sendo falado lá. E aí você tem uma métrica super saudável e um churn comendo na ponta que você não sabe, não faz nem ideia de onde vem, né? Exatamente. E isso é outra coisa, né, Lu, que você falou, ele não é preditivo de churn. Ele não é, não foi para isso que ele nasceu. Agora, se você começa a comparar o quanto as pessoas recomendavam, com quanto elas estão satisfeitas, com o tempo de espera que ela tem na fila de atendimento. Quando você começa a correlacionar dados aí, nesse ponto eu concordo, Mo. Exato. Eu não consigo saber se aquele cliente que é detrator, ele vai cancelar amanhã. Acho que essa Não correlação consegue. direta eu nunca encontrei. Não Mas, tem. por exemplo, quando você pega uma pesquisa e começa a fazer drill down dela, de entender, por exemplo, quanto tempo de casa tem esses clientes que são detratores, que produto, que serviço que eles usam, quantos chamados abrem por suporte, tá adimplente, inadimplente. Você começa a fazer cruzamento de dados, aí você começa a encontrar uma correlação maior. Exatamente. Que essa é a grande riqueza, né? Agora você já tem o estopim isso. da opinião do cliente. Agora você começa a fazer drill down para poder chegar em algumas respostas dentro de casa. Exato, que é o quê? No fim do dia, ouvir o cliente. Uhum. É a base do CX. Então, quando você distorce um indicador para você atingir como uma métrica de vaidade, é isso que acontece, né? Ele vira uma abominação. Mas se ele é usado direitinho, ele tem o seu valor. E as pessoas conseguem entender no mercado. Você consegue chegar, né? Então, você consegue falar para o investidor, se você conhece a fundo, falar, a minha nota é essa. E você está falando que a minha nota é ruim, mas a minha nota não é ruim por conta disso, disso e disso. Ele está relacionado com os meus indicadores por conta disso, disso e disso. E a gente estava nesse patamar e agora a gente está nesse. Eu escuto o meu cliente e eu melhoro a cada dia. Então, olha o que eu melhoro. Você tem outro argumento muito mais sólido. E assim, o nosso caso, eu falei assim, os detratores, eles estão falando isso aqui sobre o meu produto, tecnologia, e eu vou melhorar, e por isso que eu quero teu dinheiro. É isso, você sabe, você domina, né? Olha que animal, chega a arrepiar. Então, isso, né? Então a conversa fica de alto nível. Posso só puxar uma pergunta? Porque eu tô vendo, você tá vendo as nossas imagens aí, a gente fez a Moni ajudou aqui a gente a fazer uma apuração. Curadoria. Das maiores Case de insucesso. aberrações que a gente já viu da aplicabilidade do NPS. E aí eu quero te ouvir o que você já viu de mais estranho. Eu vou falar o que eu vi, tá? Uma vez eu fui numa concessionária e a pergunta era lá, né? Quanto você indicaria a nossa concessionária? 8, 9, 10. Não tinha de 0 a 7. Gente, concessionária é o maior case de uso errado de NPS, óbvio. São 100% das concessionárias usam errado. Eu nunca vi uma certa. E se você sair por aqui, pelo bairro e passar, a gente consegue ao vivo fazer isso aqui com vocês. A gente pode fazer isso um dia ao vivo. Vamos que legal? Passar em alguns lugares que tem Fazer pesquisa, uma né? live no YouTube de... Exato, e vocês vão ver, concessionária, gente, é totalmente distorcido. Não tem o menor sentido.
Isso quando não é 9, 9,5 e 10, né? O que eu vi era 8, 9, 10. Eu falei, nossa, que perfeito. Vai ter vão ter alguns neutros. Não, o Olha resto é como tudo eles pro motor. são corretos. Nossa, Eu fiquei pensando, E eu não cagar, tava viu? falando do banco, né? Banco antigo, bancão, mas tem um banco que é bancão já, Mais jovem? mais jovem, mas se posiciona como startup, né? Que até no nosso grupo lá, né, do pessoal da imersão, o pessoal falou, putz, ó, gente, olha como que tá esse negócio aqui, né? Então, eles têm os assessores, né, os canais deles Sim, ali, sim. e o assessor, ele Sem muitos detalhes pra gente não identificar qual é o banco, porque a gente não quer que ninguém processe nosso podcast. Mas se você é cliente do banco, você vai se identificar. Exato, e aí o assessor, ele é cobrado, né, porque tem uma estratégia de NPS e tal, e o assessor, ele é cobrado e ele deve ganhar pontos até para conseguir Remuneração mais variável. remuneração e etc. E aí tem um pedido lá de 10, escrachado, que eu acho que você colocou aqui, esse pedido, né? Então, assim, pô, o cara Se falou, puder me dar 10 aí, não, é caralho. o negócio do Uber, né? O Uber falou assim, Aconteceu comigo. Esse print é meu. É pessoal. fala assim, pô, o Uber fala assim, ô irmão, tem como dar 5 estrelas aí. Aí você até entende, às vezes o cara tá ali, né? É um trabalho que ele tá tentando colocar comida dentro de casa. Mas, pô, o assessor de investimento, ele tá, às vezes, no patamar ali, você tá colocando toda a tua grana ali nele, e ele fazer uma sacanagem dessa. Tipo. Ele tá também tentando colocar comida no fim do dia em casa, porque ele vai ser cobrado por isso. Gente, no fim do dia, tem alguém cobrando errado para as Isso. pessoas entregarem errado. É a mesma coisa com atendimento ao consumidor. Você pega, né, o funcionário e ele fala, né, olha, Luciana, né, eu sei, meu atendimento não foi tão bom, não consegui resolver seu problema, mas lembra, você tá me avaliando. Putz. Aí você fica tipo gato de botas, né? Assim, cara, não. Né? Eu não posso fazer isso. Mas se eu pressiono o meu time pelo resultado que vai estar no variável dele, ou vai estar, ou ele corre o risco de mudar de quartil com base na avaliação que o cliente faz dele, estou pressionando esse cara para burlar o sistema. Ele vai encontrar o seu caminho. A gente encontrou uma brecha uma vez numa das empresas que eu trabalhei, onde o meu agente ele conseguia acessar o link da resposta. Ele respondia ele mesmo. Olha que beleza. Então, assim, a vida dá seu meio, né? Encontra o seu caminho e a gente tem que favorecer. Então, como que a gente resolve uma questão dessa, né? Mas antes eu quero te ouvir qual foi a pior atrocidade que você já pior viu. atrocidade? Porque a gente fala, gente, a gente tem um grupo de WhatsApp e a gente fica se mantendo, tá? A gente conhece vários cases de atrocidades no NPS. Gente, eu acho que a gente coletar a nota, assim, não dar as opções de nota para o cliente, eu acho criminoso. Eu acho que o que as concessionárias fazem é criminoso, né? Eu acho que isso é o pior de tudo. É Acho tosco, que- né? Ficou É até um tosco, gente. climão. É um tosco básico, sabe? É um não é tosco. que tem Não, uma eu acho coisa que o ruim, cliente vai aconteceu uma olhar- coisa bizarra. Isso é bizarro. Não, Por até si só. qualquer cliente, não é só gente que é especialista, mas qualquer cliente vai olhar para aquilo e vai falar, cadê o zero? Começa do 8, a contagem dos seus números? É desconfortável, né? É. Assim, então, é isso. Não precise ir longe para você estar fazendo errado. Você começa a cometer falhas muito graves de maneira muito simples e que são inocentes, com muitas aspas, né? Não são inocentes, gente. Não são inocentes. Você está ferrando com a sua relação com o cliente, você está ferrando com o resultado, você está ferrando com uma pessoa que no fim do dia sempre tem um ser humano dentro da empresa que está querendo ouvir o cliente, que está querendo cortar os pulsos. Então, E é o que você falou sobre o propósito da pergunta, né? Então, ela pergunta, você indicaria? E ao invés das empresas falarem assim, pô, beleza, vamos pegar essa galera aqui que falou que indicaria, vamos fazer um programa de indicação, e aí vamos pegar aqui os que estão sendo detratores, vamos tentar melhorar. Então, assim, é tão boa a metodologia. exato, ela te ajuda a fazer novas coisas, né? Entender. É simples, enfim. E o cara, gente, o cara que está no meio do caminho, né? Que ele não é nem promotor, nem detrator, o nosso neutrão ali do meio. Gente, o neutrão traz um monte de coisa, porque esse é o cara que você pode trazer ele para junto de você e ser muito seu parça. E num erro pequenininho, ele pode cair lá pro fundo e ir embora. Exato, e aí ninguém tá prestando atenção nesse carinha. Então, assim, acho que regra básica, né? Assim, se você pergunta, escuta o que a pessoa tá falando. Você Sabe quer por que se saber? deu trabalho para pessoa, exceto esse colaborador que conseguia Exato. acessar a pesquisa e respondia ele mesmo? Você deu trabalho de alguém parar ali, você gerou um esforço do teu cliente, né? Dele parar, responder, interagir com aquilo, refletir, né, sobre aquilo e contribuir. Aí você fica só apenas, enfim, medindo a vaidade. Exato. Mas comenta, você ia falar, eu te interrompi sobre Imagina. como que a gente faz diferente, pensando em NPS. Como é que as empresas podem... Outro dia eu recebi um artigo de um cara aí, enfim, famosinho, falando que NPS é uma coisa do passado, ultrapassada, que tem outras
formas muito mais modernas de medir, enfim. Eu falei, gente do céu. Mas, enfim. Não adianta nada você mudar o veículo se você continua com as mesmas estratégias por trás. Então, eu acho que, mais do que tudo, a gente tem que mudar a nossa... Racional por trás de Exato, qual o do porquê objetivo de você rodar tá aquela fazendo. métrica. Isso. Então não dá. E aí eu acho que assim, né? Eu vi essa polêmica também essa semana toda, acho que por isso, né? Que todo mundo estava empolvorosa com esse tema. E até um ponto que uma vez você me falou, que você questionou o seu presidente lá, você falou assim, pô, tem como a gente fechar o looping de todo mundo, né? Você falou assim, pô, vamos atrás, tentar ligar para todo mundo e tal, e ver, né, pelo menos, sei lá, pelo menos uma vez por ano, né, fazer essa parada. Eu achei muito doido, porque eu falei assim, cara, eu tenho infinitamente Todo menos... mundo é muita gente, no caso da Monize. Exato, eu falei, cara, eu tenho infinitamente Hoje ainda é menos pouco. clientes do que a Monize e eu nunca cogitei isso, eu achei muito foda. E A gente fecha o looping com 100% dos clientes. Se o cliente falou com a gente vai devolver e a gente trata como um ticket de atendimento. Então, a gente já coloca isso na nossa volumetria, porque a pessoa está falando comigo. Uhum. Então, ela tem que falar com alguém tem que escutar o que ela está falando e a gente que acha isso é fundamental. Uhum. E tem maneiras fáceis de você fazer isso. Não, né? tratar como um Assim, ticket, eu nunca tinha pensado sobre isso, mas é extremamente inteligente. Eu trato apartado. Tem um fluxo de resposta, de interação, às vezes quando é neutro e o cara coloca só 8, por exemplo, e no qualificado lá ele coloca um pontinho, porque o cliente às vezes pula, né, a resposta. Colocar uma pontinha. Eu chamo ele e falo, vem aqui. a O que gente falta também para ser 9 e pergunta. 10? Exatamente. Essa Como é a é que- pergunta. Olha que super simples. Você pode criar uma automação. Isso. Se o cara respondeu com um ponto, tem um caractere, até 2 caracteres ali, Isso. O cria que uma falta? automação. Isso. Então, existem muitas estratégias que em CS vocês usam também, né, de segmentação, mas que é super possível fazer, né? E o cara que dá 10 e escreve alguma coisa, esse cara também tem algum ponto, eventualmente, que ele quer tratar. Não é um 10 puro que só dá pra você responder pra ele, puta, que legal que você tá feliz comigo, né? Aí o cara tá lá, olha, é 10, mas esse mês tem uma escorregada, sabe? Ou eu sou apaixonado pela marca e tão apaixonado que eu queria que vocês melhorassem a embalagem, alguma coisa e tal. Exato. Então a gente tem que ouvir, independente da nota que o Uhum. cliente dá, o valor vai estar naquilo que ele falou. Então, é um barato. Quando a gente pega as análises, nunca bate o total de sugestões e menções e reclamações com o número de pesquisados, com o número não. de pesquisados, porque a gente tabula Uhum, 100%. eu também. Então, isso dá um material super rico. Aí você cruza com o que está acontecendo no atendimento. Você fala, meu, olha que animal. Aí você cruza com os acessos que estão acontecendo dentro do aplicativo, com o pau que deu, e você encontra coisas tão maravilhosas. Então, é um universo muito Que se você lindo. trabalhar, você evita que se repita, inclusive, né? Sabe o que eu faço? É para isso que eu faço, né? Não é só no promotor que eu encontro pontos a melhorar. Mesmo em quem é detrator ou neutro, às vezes a pessoa fala assim, ou o Super. cliente fala assim, ai, Luciana, eu gosto muito do time de atendimento de vocês, mas eu acho que tal ponto podia melhorar. Porra, ele tá elogiando meu time de atendimento, eu não posso desconsiderar isso aqui como uma avaliação. Exato. Então, a gente abre uma qualificação de pontos positivos e pontos negativos de todas as respostas. A gente também. Porque é assim que a gente qualifica, ou faz o quali e virar também número, né, gente? Porque é importante. Exato, e o time quando recebe isso, gente, não tem, é uma coisa... É muito difícil você construir confiança de equipe e construir um time que se orgulhe daquilo que ele faz, porque é muito difícil você lidar com problema e reclamação, né? Você lidar com um ser humano reclamante o tempo todo. Então, é muito bom reconhecer o que eles fazem, e a gente tem que fazer isso, né? Agora, me E aí, diga, voltando à pergunta... como a gente faz dar certo... E não precisa, né, invalidar a pesquisa, eu acho que esse é um ponto que eu queria destacar aqui. Já vieram me perguntar, Luciana, você acha que vale a pena continuar rodando NPS, gente? Vale, mas roda porque direito, pra né? mim a métrica não é só o número, enfim, mas... Exato. como é que a gente faz dar certo? Eu acho, Lu, que tem... A primeira coisa é seguir a metodologia e entender qual é o momento que você está fazendo essa pergunta, conseguir cruzar esse momento com o momento que o cara está na jornada e não perguntar na transação, né? Então, escolher... Não é uma métrica de transação, Não gente, é uma métrica de importante. transação, é uma métrica relacional. Então, é super importante usar ela como métrica relacional para entender se a pessoa recomenda a empresa ou não. E tomar muito cuidado em como você cobra isso dentro da empresa, como você expõe o número dentro da empresa e como você cobra isso do time. Se ele estiver na métrica individual de pessoas, as pessoas irão burlar o sistema. As pessoas têm que entender a razão daquela nota. Então, a forma que eu encontrei para trabalhar isso de uma maneira mais sensata e racional tá aqui o número reflete essa realidade. O que é que a gente vai fazer para mudar essa realidade? Qual é o plano de ação? Exato. Então, a gente não fica debatendo se o número é bom ou se o número é ruim. A gente debate em cima do que o cliente está sentindo de dor, né? E cruzando com os outros indicadores.
cruze indicadores entre si. Gente, é uma magia mega legal. Não é só cruzar o NPS, é cruzar qualquer indicador entre si, né? Então, tempo de espera com faixa etária, com satisfação do cliente. O cliente que é mais velha como eu, fica tão puto como o cliente novinho. O que usa mais, Então, o que usa menos. Exato, a gente tem um monte de coisas que a gente não precisa perguntar para o cliente se é outra coisa, a gente não precisa perguntar tudo para ele. Tem coisas que ele está mostrando através do consumo do seu produto. Comportamento, né? Exato, dados que estão lá. Gritando. Pega esses dados e cruza com o seu NPS e leia as respostas. Ô, Mo, e qual foi o maior aprendizado nesses cruzamentos que você já teve? Assim, putz, nossa, a galera que é mais jovem adora a SAMI e a mais antiga gosta mais do mais tradicionalzão, tal, como que é isso? A gente encontrou algumas coisas muito legais cruzando com o número de contatos que a pessoa já teve com a gente num determinado período de tempo. Porque isso mede também as experiências que ela tem com a marca, né? Exatamente. Então, não era nem a satisfação que ele tinha em cada ponto transacional, né? Que a gente pergunta também. Mas o número de contatos que ele tinha é uma coisa que muda pra caramba o comportamento dele, e o tempo de espera no atendimento. Para mim foram os dois fatores. E a gente encontrou, super legal, uma linha de tempo ali, né? Abaixo daquele tempo, o cliente tem um comportamento, acima daquele tempo de espera, muda completamente. Então, é isso. Você sabe falar, cara, eu não posso deixar o cara me ligar mais do que esse tanto de vezes, eu tenho que cuidar aqui dessa relação dele, e ele não pode esperar mais do que esse tempo. Então, vamos trabalhar para essa ser a nossa meta. Minha meta não precisa ser a meta de mercado que dita que tem que ser X minutos. A minha é essa. Isso é o que o meu cliente está me falando. Olha que lindo, dane-se o outro. Então, esses para mim, e nota, eu não estou falando aqui de nenhum indicador ciência de foguete. Eu estou falando de coisas que a gente tem na rotina, que isso é outra coisa super importante, né? Não adianta inventar uma métrica escalafobética, porque ninguém usa. Tem que ser coisa simples, coisa fácil, coletável. E métrica escalafobética, o que eu mais vejo é a galera aplicar viés, né? Exato. Hoje eu estava discutindo meta de Delícia. churn com o time de CS lá da CS Academy. E aí tem um número lá histórico do ano passado. Aí beleza, olhamos lá, tá alto, porque nunca ninguém botou a mão nesse negócio. Então assim, beleza, agora a gente tem um ano inteiro para chegar no final do ano que vem e a gente tá feliz com a métrica. E aí eu não vou chegar na Axur e falar assim, ô Lu, quanto que tá aí na Axur? Ou sei lá, outra escola, né, como a Conquer, como a, sei lá, a Mackenzie e ver com os caras. Eu tenho que ver com o meu histórico. Exato. E aí eu falei para ela, ó, se a gente diminuir 0,2 todos os meses, eu já tô felizaço. Então, assim, a gente vai chegar lá no final do ano com Um o resultado churn muito melhor. super estável, e aí o próximo ano a gente vai estar voando, né? Então, a gente vai negativar o churn e tudo mais. Então, eu concordo totalmente. Qualquer métrica, o pessoal, assim, de NPS é foda, porque todo mundo vem, cara, você tem um bench aí? Cara, tenha. Aí eu coloco lá no Google, benchmark NPS, primeiro link eu mando, assim, ó. Porque, cara, é aquilo, assim, o pessoal fala de mercado, mas assim, por exemplo, o teu mercado, cara, a SAMI é super disruptiva, né? Então, assim, óbvio, né? Eu imagino, óbvio, que vocês são muito melhores do que o mercado de vocês. Não, e tem horas que a gente não tá. E que tá tudo bem. Porque E tem decisões que impactam. Acho que tem um ponto que é assim, ó, Exato. é um reflexo, né? Uma ação-reação. Na prática é isso. Às vezes a gente toma algumas decisões que agradam, sei lá, 50% da base de clientes, e que tem 50% da base de clientes que não vão ser agradados com essa mesma decisão que você vai tomar. É isso. Mas é uma decisão que às vezes precisa ser tomada. E aí tá bom, então se você sabe a decisão que você tomou ao longo daquele tempo e do possível impacto que você vai ter com ela, quando chega a pesquisa, não te pega de surpresa. Porque você já sabe o que você fez para chegar naquele ponto de ônibus, né? Exatamente. Então, você escuta o cliente, você sabe onde vai doer nele ou não. E aí eu tenho que tomar decisões duras na empresa, porque, gente, tá aí. O mundo de startup tá mostrando todo mundo tendo que cortar custo, todo mundo tendo que cortar pessoas. E aí? Onde que eu vou cortar? Eu tô cortando aqui na carne, eu tô cortando no lugar certo? O que vai impactar menos a vida do meu time, do meu membro, né? Isso é outra coisa. Eu tenho que ouvir da mesma forma que eu escuto o cliente, eu tenho que escutar o meu time. Então, se a gente não está ouvindo e não está sabendo, a gente toma a decisão errada. E assim, o que é pior, amor, a gente vai tomar decisões que vão desagradar. O que eu não posso ter é chegar e ser surpreendido por uma resposta. Não, tem que estar consciente, dado que eu escuto meu cliente, que essa decisão vai impactar. A gente tem um time, né? Assim, a gente tem que priorizar. Então, o que eu vou resolver hoje? Eu tenho uma bacia de treta para resolver. Todo mundo tem. É por isso que a gente tem nossos empregos. E na prática, gente, não é fácil ser empreendedor nesse país, tá? Tudo bem, Diego? Você quer um abraço, Didi? Olha aqui essa entrada. Ela não existia antes, né? Ô, Mo, deixa eu te fazer uma pergunta que sempre me fazem, assim, nas aulas. A galera fala, Luciana, de quanto em quanto tempo você roda pesquisa?
E na prática, a metodologia não define um prazo, Uhum. né? Você é adaptável. O que eu falo sempre é, eu rodo no tempo suficiente para eu tracionar ações que vão me trazer uma percepção de melhora na próxima pesquisa. Isso, e você tem que ter conseguido implementar mudanças e as Isso. pessoas têm que ter tido tempo de perceber essas Do mudanças, né? contrário, você vai ficar só rodando métrica e dando trabalho para o cliente. Exato, e o cliente, ele passa, ele deixa de ver como valor ele Uhum. responder isso e ele para de te É responder, porque ele né? fala, já respondi 3 vezes, nada mudou. Pô, e tem um negócio, não sei se é lenda urbana da Disney, que eles falam assim, depois de 15 dias que a pessoa vai na Disney, que chega o NPS. Não sei não. Não, acho que não. Acho que antigamente, na prática, o que tem uma lenda é por causa do vencimento do cartão de crédito. É uma Que brincadeira. falaram disso aí. E aí eu tenho uma dúvida assim Lenda urbana, eu sobre o acho. disparo de transacional, relacional e tal, que é o seguinte. Eu vou disparar um NPS hoje para minha base toda. O cara que tem 2 dias, ele vai receber um NPS, ou então eu Isso. tiro ele da base, mas beleza, né? Então, eu vou comparar gente que tem 12 meses, gente que tem 6, gente que tem 3 e tudo mais, e, sei lá, depois eu posso dividir, mas vai me deixar mais complexo. Isso. Ou eu disparo dentro da jornada do cliente que ele tá no terceiro mês de assinante aqui na Sami, e todo mundo no terceiro mês recebe e aquele negócio fica se autoalimentando. Assim, Tá. eu não vejo problema das duas opções, mas o que você acha que é mais eficiente? Eu gosto mais de fazer o primeiro modelo, porque quando eu determino um prazo, pode ser que eu estou perdendo coisas no meio do caminho. Pode ser que eu tenha um super problema no final do primeiro mês, que se eu decidir, por exemplo, só mandar no fim do terceiro, esse cara já esqueceu depois. E aí, por Mas exemplo, que eu tá posso não ter um acontecendo? insight de um problema que acontece Exato. sempre no primeiro mês, entendeu? Exatamente, na hora da entrada. Então, eu gosto de mandar para todo mundo da base e eu segmento, sim, como você disse, por tempo que esse cara está em casa. Então, e a gente, inclusive, vai acompanhando essas safras, né? Então, essas safras como que elas mudam ao longo do tempo. O cara entra grande, cai, o cara... E a gente teve problemas específicos em determinados períodos, onde é super nítido, o cara que entrou baixo e depois subiu. Então, é super legal para acompanhar e reflete muito os problemas que a gente teve dentro de casa e reflete muito um dos rituais que a gente faz algo chamado Town Hall, onde a gente escuta todo o time de frente para trazer os problemas que eles escutam dos clientes. E via de regra, os clientes já estão trazendo isso no atendimento também. Né? A pesquisa, ela reforça Quem me isso de fala uma que foi maneira pego de surpresa estruturada. fala que você está fazendo alguma coisa errada. É. Alguma coisa está errada. É difícil, né? Vai Não é uma coincidir Mega muito, Sena. né? O dia que eu É. fiz o disparo da minha pesquisa foi justamente o dia que quebrou aquilo. Aí tudo bem, vai ser uma Beleza, surpresa, mas né? assim, mas não é Mas você tão... chegar simultâneo no atendimento, mas é isso. Então, eu gosto de fazer desse modelo, tá? Legal. E assim, eu acho que também é importante ter aquela pegada, pô, beleza, hoje eu atendi mal a Monize e, assim, rodou um NPS daqui 2 dias e você veio e colocou meu nome na pesquisa. E eu acho que não é nem punitivo, assim, falar assim, não, pô, Diego, toda vez que você fizer isso, vai acontecer. Então, assim, não faça mais isso. Se você tiver mal, cara, pede pra ficar em casa, sei lá. Isso. Então, eu acho que não dá pra ser tão punitivo, assim, quanto a galera, nem do Não. bom, nem do ruim, assim, sabe? Isso em pesquisas de satisfação no geral, né? Tem uma coisa que é super importante fazer, que dá trabalho, mas que é muito legal, que é você separar a razão da nota da satisfação. E separar o que é problema, que é processual. A gente tem, né, alguns grandes blocos ali. Pode ser uma questão de qualidade do atendimento, que o agente que atendeu é realmente alguém que não foi gentil, então relacionado a isso, passou uma informação errada. Então, problemas relacionados ao agente. A gente tem problemas relacionados a erros, a quebras. Então, quebrou, resolvemos, acabou. E tem coisas que são estratégia de negócio. Não tem outra saída. E aí a gente começa a avaliar. O que é estratégia de negócio? Não dá para colocar isso na conta do agente. Então, eu tenho um agente lá que é bom pra caramba, que só pega a bucha. Aí esse cara vai ter uma nota mais baixa, porque a satisfação vai estar ruim, porque é minha estratégia de negócio. Não vai mudar. E é justo eu colocar isso na Não. conta do amigão? Não é. Então, eu tenho que separar e deixar para ele a nota de avaliação só no que diz respeito A qualidade avaliação do da qualidade do atendimento dele. E não dá para falar para o cliente. Avalie se o agente foi gentil. Avalie se o seu problema foi resolvido. Avalie o quanto você ficou Porque feliz aí com a solução ele do seu responde problema. uma vez, vai ficar cansado, Não, nunca o mais cliente responde. fala, vai se fuder, desliga e vai embora. Isso. Não vai ficar. Então cara, Análise resolveu depois. sim ou não, quão satisfeito você tá. É isso. Fim. A gente teve um único zero no NPS. E aí a pessoa respondeu, né? Geralmente os detratores colocam, né, o textão. E foi pela minha opinião política, né? Pelo meu posicionamento político. E ela me seguia lá no Instagram, não segue mais, né?
E aí eu achei Acontece. muito doido, assim, como um negócio tão extra trabalho, assim, né, impactou no negócio. E aí, tipo, a gente foi discutir, falou, cara, e aí, eu vou virar o isentão, eu continuo, né? Então, é muito louco como o NPS transcende. E aí, né, eu acho que esse caso foi um Mas aí o caso... ponto é assim, ó, se for uma métrica de vaidade, você vai virar o isentão. Sim. Porque você quer melhorar a métrica. Agora, se for uma métrica que te ajuda a tracionar o negócio, você vai falar, "Ai, foda-se, querida, eu continuo tendo essa opinião política e eu vou trabalhar pro negócio com os outros pontos que os outros respondentes trouxeram." É sobre o processo da empresa, sobre o nosso atendimento. A não ser que você tivesse uma volumetria que fala, gente, isso está impactando o meu Muito. negócio. Isso, é. Impactou meu negócio. E aí você tem que rever. E tudo bem rever. Sim, só que assim, comparando com coisas, por exemplo, né, a marca de perfumes que no passado só fazia propagandas com brancos e tal, e aí começou a tomar porrada pra caramba, não só em NPS, mas detratores no Twitter, no Facebook e tal, e aí eles tiveram que mudar o posicionamento das campanhas, assim, né, então, às vezes a pessoa nem consumia aquele perfume, aquele chocolate e tal, e só que quando ela teve uma oportunidade, ela foi detratora daquela marca. Então, Foi lá fazer Aue. Eu amo os auezeiros. eu também. A gente aprende bastante com eles. Super, super. O que muda é o que você vai fazer com essa informação, né? Exato. Ela tá impactando o meu negócio ou não tá impactando? Exato. Vamos para a segunda parte aqui, outra polêmica que eu queria pegar aqui, que é o nosso querido, famigerado Reclame Aqui. Na verdade, assim, a gente pensou, né, em falar bastante do Reclame Aqui, mas qualquer premiação na prática, acho que é a mesma teoria, né? É Tem uma isso. premiação que a gente participa, né? Que é o... Tem premiação que a gente participa, mas que também tentam dar um jeitinho, né? Exato, que a Lu agora é Jurada? jurada. Esqueci a palavra? Não sei se era jurada, eu ia pensar em alguma coisa, não sei, né? Jurada. Não, Chairman. sou só jurada. Country Manager brasileira. Mas também é uma outra ferramenta que a gente percebe no nosso mercado, e que é polêmico, o mau uso. Isso, né? Que acaba virando só vaidade, né? Vaidade e marketing, né? Então, a gente tem times de marketing se apropriando de prêmios que são referentes ao cliente, a relacionamento com o cliente, e aí fazendo um mau uso para conseguir atingir o objetivo, para usar como marketing. E aí a coisa degringola, né? Porque é a mesma coisa que acontece com o NPS, ele deixa de ter o seu valor. Eu acho que o Reclame Aqui ele é muito grande e por ser uma instituição que é muito respeitada por clientes, eu sou usuária, eu consumo conteúdo como CPF, eu atendo meus clientes dentro do Reclame Aqui. Reclama também? Reclamo, consulto para ver o que as pessoas estão falando, sou uma super consumidora. Mas quando a gente vê o prêmio, eu acho que tem uma questão ali que pega muito pesado, que é o prêmio, ele se chama RA1000, né? Então, ele é para empresas que têm um volume grande de reclamação. Então, só quem pode ser Primeiro premiado, critério, tem que ter volume. você tem que ter volume, né? Então, o primeiro grande critério para você ser um indicado, você precisa ter um volume. Felizmente, O não que tenho na prática, ainda. isso que eu ia falar, na prática, nenhum gestor de atendimento gostaria de ter um volume. Exato. Mas já que você tem, beleza, né? Tá tudo bem, você tem, as pessoas chegam lá e, ok, acho normal. Quando você tem uma empresa do tamanho das operadoras de telefonia, que, aliás, elas têm um acordo, né? De não Ninguém responder. responde. Uhum. Então, eu acho que vocês têm um tamanho para você ter essa volumetria, ok, tudo bem. Mas aí, gente, o que acontece, né? As pessoas precisam votar. E para as pessoas, você precisa, né, então tem alguns fatores lá, né? Além das pessoas votarem, você precisa que as pessoas te avaliem bem ao longo do caminho lá dentro. Quando as pessoas, elas passam a olhar as empresas, né, só para avaliação positiva e não para ela efetivamente estar resolvendo as coisas dentro de casa, elas começam a responder diferente no Reclame Aqui do que elas fazem dentro do seu atendimento. Que é a mesma coisa que acontece já há um tempo com redes sociais, né, amor? Exato. Que foi um puta tiro no pé que as empresas deram, que Exato. tem os atendimentos normais, né, enfim, tradicionais, as equipes de suporte tradicional, e aí contratam um time de marketing para poder atender nas redes sociais, né? Isso, e aí o pessoal dá, então tá bom, eu vou te mandar uma cesta de chocolate. Luciana, você não tá conseguindo agendar uma consulta, mas eu vou te dar um chocolate, tá? Isso, aí eu morro comendo chocolate, eu tenho diabetes. Olha que maravilha. Isso. Então, assim, né, as pessoas, elas começam a fazer o que o cliente quer lá dentro em troca dessa nota positiva, porque é uma coisa que está exposta ali. A nota positiva, maravilhoso. Aí você resolveu um problema do cliente, que o seu processo Não resolve. não cabe, que fica inviável para você, às vezes, financeiramente, sustentável você fazer isso no longo prazo. E o seu cliente,
como outros clientes que vão pesquisar, como eu, como vocês, porque eu pesquiso. Eu pesquiso uso, também. Eu vou lá e aprendo. Olha que legal. Se eu reclamo aqui, Resolve. E aí eu faço o quê? Eu levo todos os meus probleminhas pequenininhos que eu poderia ter levado no atendimento, eu boto lá, minha bundona pelada na janela. Eu exponho toda a minha intimidade que eu não precisaria estar expondo em troca de receber notas boas. Então, eu aumento o volume. Então, aí o que acontece, né? Vira uma bola de neve. Então, eu vou aumentando o volume que eu recebo e vou deixando fazer o que se quer ali dentro. E isso vai... Ele passa a ser o canal oficial de atendimento, só que com a diferença que está todo mundo vendo o que está rolando. O quanto que isso é bom de verdade para a empresa, né? O quanto que você ganha no fim do dia com isso. Então, eu tenho essas dúvidas, né? E aí, depois tem a competição toda, né? De, vota em mim, né? O voto popular. E aí, você A tia, o desloca papagaio, voltando. a energia do seu time para, ao invés de cuidar do cliente... pedir voto. Para pedir Eu voto. te contei que eu estava numa palestra recentemente de um grande evento. E aí, de uma grande empresa, o palestrante fez a palestra. E aí, um pouco antes de acabar, ele abriu o QR Code para você votar. Enfim, eu falei, eu vou votar com base no que eu nunca nem tive nenhum tipo de atendimento dessa empresa, entendeu? E eu falei, gente, olha a que ponto chegamos, né? Porque tem um público gigantesco assistindo. Sua palestra foi divertidíssima, né? Mendigo de like, né? Isso. Eu acho Mendigo de isso... voto, no caso. O povo bota na assinatura do e-mail, né? Sim. E eu já fiz, tá? E quando eu fiz isso há muitos anos atrás, eu já pensava, tem alguma coisa que não está me deixando confortável nesse processo. Eu não tinha muita clareza do que era. E conforme o tempo foi passando, eu falei, gente, é isso. É porque a gente não está usando a ferramenta para que ela é. Ela está aqui para resolver problemas de clientes que eventualmente não ficaram satisfeitos com o meu atendimento que aconteceu lá, trouxe para cá. Vou acompanhar, vou ver. Cara, a gente fez certo, fizemos errado, teve erro da gente, teve erro de processo. O que aconteceu? Mas eu não vou mudar o meu padrão. Não vou, é isso, essa é a minha regra. E se eu fizer diferente lá, eu vou estar dando um tiro no meu pé. Então, isso é muito perigoso, né? E porque vira uma métrica de vaidade, uma métrica de marketing, vira um canal de marketing. E quando é para ser um canal de atendimento. Isso. Um canal de reclamação extra, né? Porque meu canal de atendimento tem que estar dentro de casa, cuidadinho ali, abraçadinho e tal, fazendo com privacidade, porque tem coisas que você pode falar lá. Às vezes o cliente reclama de algumas coisas e a gente não pode contar a história toda. Porque você precisa atender, senhora. Tá tudo bem, tá tudo bem. Tá tudo bem. Então, a gente usa equivocadamente. E aí, Então, não é o prêmio que está errado? Não. É a gente, assim como a gente está usando errado, né? o NPS errado, a gente está usando um prêmio de maneira equivocada. E estou dando um tiro no meu próprio pé. Já que a pessoa me ligou agora, eu vou mandar um recado pra ela. Marina, tô gravando podcast, depois eu te ligo de volta. Vamos fazer o prêmio... Posso só fazer um paralelo com o que a gente agradece aqui, né? Elogia aqui. Já teve, já no passado, na verdade, é que tentaram fazer uma força contrária ao Reclame Aqui, né? Enfim, mas o problema não é isso, o problema é a forma como as pessoas utilizam na prática. E é o mesmo paralelo que a gente faz com o CS 100, né? Que é a nossa premiação de CS internacional. Primeiro que muitas pessoas me chamam no LinkedIn e perguntam, Luciana, como é que eu participo do ranking? Depois que eu virei jurada, né? Obviamente. E aí eu falo, a participação funciona assim, você tem um período de indicação popular, voto, tal. Aí, não, mas como é que eu entro no 100? Então, vamos lá. Você tem que ter voto popular. Eu posso fazer campanha na minha empresa? Você pode, mas não é o objetivo da premiação. O objetivo da premiação é premiar e reconhecer pessoas que impactam na comunidade. Então, se eu puder te dar uma dica, o que você deve fazer é começar a compartilhar o seu conhecimento, começar a impactar a nossa comunidade como um todo. Isso, seja relevante, né? Você lembra, Lu, teve um ano que... Os nossos alunos colocaram você. Me colocaram. Aí teve uma galera. E super fofo, gente. Uma galera super querida, super gentil me indicou. Aí eu falei, gente, calm down, Beyoncé. Eu não sou profissional de CS. A Isa foi falar com você e falou assim, ó, a gente vai fazer uma campanha aqui com os alunos para fortalecer aqui quem foi indicado que está na nossa rede, né? Aí você falou assim, não, tira o meu nome. Não faz Porque, sentido. gente, não faz o menor sentido. Eu vou ser premiada por uma coisa que eu não faço. E mesmo no começo da premiação já existe há alguns anos, né? No começo, eu lembro que eu mesma postei e falei assim, gente, quem gostar do meu trabalho e quiser me indicar, agradeço e tal. Nos últimos, 3 anos, eu não peço mais, porque eu acho que não faz sentido. Começou a virar, e na prática você vê o impacto negativo da coisa, começou a virar um buzz por follow, né? Assim, quantos followers você tem, você ganha de voto.
E eu parei, eu posto sempre lá como é que funciona a premiação e ensino o mercado como é que eles participam, mas eu não peço voto, entendeu? Eu não peço, tanto que foi por isso que, né, esse 2022, eu virei jurada da premiação. E acho que é por isso também que as pessoas estão me procurando. Acho que elas pensam que dá para dar um jeitinho, né, de eu colocar elas na lista. E na prática, gente, o negócio é auditado. Teve brasileiro, caso vocês não saibam, que colocou robozinho para poder votar nele e foi desclassificado. Então, assim, não é easy, como parece, né? Não é um negócio... Sabe qual é o nome disso? É o movimento da coacherização. Você lembra quando tinha um monte de coach, aí tinha infoproduto, e aí os caras ficavam fazendo live de graça, enrolando a galera e tal. Tipo, dá pra falar uns 200 nomes aqui, né? Aí no final o cara lá enfiava um produto de R$4.000, né? Sei lá, tentava extorquir gente falando que era fácil ganhar dinheiro. E eu acho que tá rolando isso... É muito polêmico isso, né? Mas tá rolando um pouco disso assim no nosso mercado, da galera colocar esse prêmio no título do LinkedIn, por exemplo, né? Eu já peguei pessoas, pra jogar mais merda no ventilador, literalmente, que colocaram lá, CS100 2022. E nem era. E aí eu não lembrava, porque eu tava na premiação. Eu vi os nomes. Aí eu falei, nossa, que engraçado, eu não lembro desse nome lá. Porque não é tanta gente, a gente tá no mercado. Aí eu fui lá, a pessoa não tava na lista. Eu queria dizer assim, olha, gente, vergonha alheia, exato. né? E aí eu acho que a gente tá vivenciando isso porque o pessoal tá achando que é fácil virar mentor, consultor, alguma coisa nesse sentido de CS, de CX, e tá vendendo, né? A galera vende, sei lá, por R$400 uma consultoria por mês, e assim, a gente sabe que não dá para fazer por R$400. E quando é um fim de semana, seja o especialista mais foda do mercado, depois desse fim de semana. Ai, gente... É muito doido, é muito louco. A galera, já foi esse tempo de enganar a galera já sacou. E agora, na nossa área, que é uma área tão massa, assim, tipo, tem gente tão legal, sabe? Muito. A comunidade tão forte, né, gente? A gente troca demais. E aí você olha lá no LinkedIn, lá, especialista... Mas aí em qualquer lugar tem filho da puta, com todo respeito. Mas em qualquer lugar tem filho da puta. Mentor, consultor, sei lá o quê, e aí você vai ver o histórico da pessoa, ela não trabalhou em uma operação, sabe? Nunca pegou o telefone e atendeu o cliente. Lê o livro e tá replicando. E acha que o livro ensina, né? Porque na prática, quem lê os livros do CCE sabe que eles não ensinam nada. Eles só têm a história de como essa porra nasceu. Exato. A galera lê o livro e tenta ensinar. Não, tô falando de CS, né? Aqui é de CX, né? Carrie Budini é maravilhosa. Carrie Budini ela é... Eu vou contar um fun fact pra vocês. Eu estava no evento do CS 100 em 2018, talvez, ou 19, não lembro. E aí eu acordo e vou tomar café da manhã com a gringa, né, gente? Porque brasileiro tem que fazer valer cada R$1. Peguei o café da manhã, sentei na mesa, uma loira do meu lado. E eu comecei a falar com ela. Falei, que legal, de onde você é e tal. E com esse meu inglês de quem aprendeu depois de grande. E ela falou, não, eu vou palestrar hoje. Nessa hora, meu negocinho travou. Eu falei, quem é essa mulher? Meu Deus, que eu não consegui falar ainda o nome dela. Porque assim, eu acabei de falar, antes da gente começar, que eu tenho dificuldade de reconhecer pessoas famosas na rua. A Xuxa, obviamente, não, mas outros todos têm. Aí eu falei, que legal, sobre o que é sua palestra? Aí ela falou, eu falei, gente, a mulher é Carrie Budini. Aí eu falei, você é Carrie Budini? Ela falou isso. Aí ela me deu o livro. Aí eu falei, gente, eu tô tomando café da manhã com a mulher e eu não tinha me tocado neste momento que ela aqui do meu lado. E que acessível ela, né? Não, ela é demais, gente. Eu fiz o curso dela aqui no Brasil, eu ganhei. Então, num desses eventos de vote, pra quem deve fazer, eu ganhei. Ela vinha na sequência. Aí vale a pena fazer a campanha. Ela falou, eu vi que você é brasileira e eu tô indo pro Brasil. Eu falei, nossa, que demais! Aí começou a cair minha ficha de que ela era Carrie Budini, sabe? Eu falei, será? Não é possível, né? Que a mulher tá aqui comendo pão com ovos e bacon comigo. E sabe, e manja, gente. Eu fiquei lá 8 horas na cara dela, babando. Não dá nem pra piscar, né? É assim que eu me sinto também. É muito bom. Então, mas enfim, gente muito agora boa, vocês já sabem desse meu fun fact, como eu conheci. conheci. E aí, finalizando esse lance do CS100, né? Tipo, coloca conteúdo de qualidade, pelo menos no LinkedIn. Grava, abre um YouTube, assim, cara, tem tanto caminho, assim, a galera cobra a gente de conteúdo que marca benchmark, gente. Exato, marca benchmark. Recebe alguém para discutir uma dor, sabe? Hoje mesmo eu fiz um benchmark com uma empresa, ela falou, ai, Luciana, não tem nem como eu te agradecer. Eu falei, amiga, eu faço 3 por semana. Porque quando eu comecei, um monte de gente me ajudou, sabe? É minha hora de devolver para a comunidade. E não tinha ninguém na época, né? Não tinha quase ninguém, era 10, aí agora tem uma galera. Não tinha ninguém. E a gente era brasileiro ainda, né? Nesse mundo de gringa puxando transformação. Então, assim, ó, cara, ajuda a comunidade de alguma forma, sabe? Transforma. Que nem a Moniz está aqui com a gente agora, gravando com a gente, dando do seu conhecimento de altíssima qualidade, apenas pelo propósito de trazer maturidade pelo nosso mercado. É isso. A Moniz não está ganhando nenhum real aqui.
e tá compartilhando conteúdo. Cara, é isso, Paguei transforma. coworking aqui perto para trabalhar do lado. É, pertinho de você. mas ganhou o brownie da Isa. É verdade. Mas transforma as coisas, É. muda, contribui. Eu acredito muito nisso e teve uma época que eu ainda conseguia acompanhar as mensagens do LinkedIn e respondia muito lá. Hoje, perdeu o controle, assim, é um volume que eu não consigo mais todo mundo, então eu tento ver, gente, qual mensagem aqui é mais relevante, a pessoa está precisando aqui mais e eu tento responder. Mas também, sempre recebi e sempre fui muito bem recebida por muita gente. E muita gente grande, gente que você olha no LinkedIn e fala, gente, essa pessoa não vai. A própria Ana Fontes, da Rede Mulher Empreendedora, gente, essa mulher já me deu um monte de dica na vida, porque é isso, quer fomentar o mercado onde está, né? A gente vai nos então- eventos, a gente manda mensagem pelo aplicativo do evento para essas referências de CS, tem várias que a gente poderia citar aqui. Você pode encontrar a gente aqui no Ró, a gente queria fazer um benchmark, na hora, os caras estão É. sempre disponíveis. É. Então, acho que assim, é isso que a gente tem que entender, que é esse o objetivo, né? Qual é o objetivo do NPS? Qual é o objetivo do Prêmio Reclame Aqui? Qual é o objetivo do CS 100? Então, assim, começar a entender e contribuir. Se você quer fazer parte, se para ti, por qualquer motivo, é importante estar naquela lista, que eu, como jurada, inclusive, abri mão de participar, vai lá e se doa, né? Faz alguma coisa, valer. faz valer, Lá no meu LinkedIn, assim, tem uma parada que é muito clássica, que é, Diego, quero dar aula, palestrar, o caramba, para a CS Academy. Eu falei, beleza, o que você quer falar? Ah, quero falar sobre, sei lá, estrutura de CS. Mas me conta o seu case. O que você fez? Aí, pã, né, a maioria Ela responde mais, né? da tela azul. Interage. E aí uma dessas pessoas foi a gente da Movidesk e ela falou assim, não, eu virei o churn de X para tanto negativo, né, com upgrade e tal. Eu falei, caracas, velho, lógico, amanhã. Animal! Então, assim, disso tudo que a gente está falando, a gente até falou no WhatsApp ali quando a gente estava falando da pauta, que no final, o que importa é o dinheiro na mesa. É Né? Então, assim, isso. se você está perdendo com churn, você vai recuperar, você vai aumentar a retenção, você vai vender mais para essa galera. É isso, cara. No final é dinheiro. Isso. Senão, no layoff, quem vai ser cortado vai ser atendimento, vai ser CS, vai ser CX. E hoje tem um isso. monte de layoff rodando, né? Gente, nosso tempo tá encerrado, olha isso. 1 hora de podcast, que delícia, A gente se amor. diverte, A gente né? se diverte. O tempo voa. A gente podia ficar aqui muitas horas contando fun Podia. facts, a gente teria vários também, né? Micos que a gente já pagou, inclusive em São Francisco, né? Vários. Mas eu queria, acho que, te agradecer de novo. Obrigada, Eu te usei como exemplo de compartilhamento de conhecimento, mas todos os nossos convidados aqui do podcast, né? São pessoas que vêm aqui de forma voluntária, compartilhar conhecimento e compartilhar as cagadas que fizeram, o que deu certo. E é assim que a gente traz maturidade para o mercado, né? Então, eu tenho o prazer de te chamar de amiga, mas eu quero te Muito. agradecer por estar aqui. Obrigada a vocês. Você sabe o amei. quanto é importante. Vocês também moram É no meu isso. coração, os dois. Dois dos mais profissionais que eu respeito e amo nesse mercado. Delícia. A Monize, durante a pandemia, participou tanto online, né, amor? De entrevistas, e agora estamos aqui presencialmente. Foi, que delícia. E é isso. E aí, assim, pessoal, se vocês tiverem qualquer indicação de alguém para estar aqui, né? Pauta, eu quero que vocês discutam tal tema, eu tenho dúvida sobre tal tema. Gente, o podcast é para vocês, então a pauta está aberta. Tragam pessoas, grandes nomes e pautas que vocês querem ouvir. Amor, e assim, para finalizar, qual que é a tarefinha, a dica final, assim, para a galera de tudo isso que a gente falou aqui? Escute o cliente. Se vai perguntar, escuta. Não pergunta coisa que você não quer. Então, não quero saber, não vou avaliar. Não pergunta. Não dê esse trabalho para o cliente. É isso aí. Obrigado. Obrigada. Foi muito bom. Obrigada, gente. Compartilha o nosso podcast, divulga para seus amigos, tá bom? Valeu. Valeu.